Vai desculpando aí, mas deu um problema aqui no vídeo, o cartão de memória encheu. Mas vamos lá, chega a deformar um pouco, né? Dificultando o alinhamento com esse furo para você poder passar o pino. Porque essa marcha, ela um pouco se distancia, diferente da outra que só tem uma engrenagem, né? Essa torna-se com 3 engrenagens. Quanto mais alguma coisa que vocês viram aí, essa parte daqui é só exclusivamente para a partida elétrica, que eu estarei postando um novo vídeo com mais próximo possível, falando um pouco sobre essa partida elétrica, as suas vantagens, desvantagens e outras coisas mais. Então vou ter que dar uma pausada aqui no vídeo e vou retornar aí já com a parte de desmontagem. Ok, então aqui nós temos esse parafuso que faz a fixação das 3 engrenagens motoras, né, que está preso aqui a parte do sino de embreagem. Aqui nós temos as engrenagens motrizes, né, as acionadas, que vai levar o movimento para esse eixo que vai para a caixa de engrenagem, diferencial e aí para as rodas. Eu não vou entrar em detalhe com relação à desmontagem no que se refere à remoção desse eixo, ok? Que esse eixo, na verdade, nada mais é que é o eixo que se coloca, que se vem dentro da caixa de engrenagem para cá, para fora. A única diferença é que você vai substituir esse eixo original, tirar o eixo original de uma marcha, ok? E colocar esse outro eixo, que é um eixo idêntico a esse, porém mais prolongado, para caber as 3 engrenagens mais esse dispositivo aqui na frente, ok? Mas o eixo é o mesmo. O sino também, essa parte do eixo do sino, a diferença que tem é a mesma do outro eixo. É o mesmo sino, ok? A única diferença é que esse prolongamento do eixo é maior para caber essas 3 engrenagens das 3 marchas, ok? Então, quando você desmontar, retirar o original, ok? Tomar cuidado, ver como foi que ele foi colocado para você colocar o outro da mesma forma. Que a única coisa que vai mudar é que vai ficar prolongada as 2 pontas desses eixos. Abrir a caixa de engrenagem você tomar todo o cuidado, né? Você, quando abrir, fotografar em todas as posições, para que se tiver alguma dúvida depois de como fechá-la, você recorrer às suas fotos. Depois você pode apagar suas fotos, mas sempre é bom você registrar, né, com o que você estiver fazendo. Tome muito cuidado, desmonte na sequência, vai desmontando e arrumando as peças na sequência que você está desmontando, e na montagem você faça o sentido inverso, né? A última que entrou, a última que saiu é a primeira a entrar na montagem. E aí você não terá dúvida de como colocar esse eixo. Você veja como você tira um, você coloca o outro. Não tem adaptação interna na caixa, não tem nada. É o mesmo eixo, só que ele é mais prolongado. A mesma forma que você tira. Então eu não vou entrar em detalhe disso, que é só você copiar do outro. Então, após você instalar só essas 3 marchas, vão sobrar o sino, a engrenagem motora, a motriz e o eixo que vai para a caixa de engrenagem. Eles sobram. A outra coisa também que se recomenda é que, para você instalar uma 3ª marcha, é recomendado sempre que você tenha um motor assim um pouco de potência disponível. Porque se seu motor ele já não tem bom desenvolvimento, que a maioria desses motores são 3 CVs, você pode ter problema na passagem de marcha. Imagine só, você está subindo com o seu carro Fiat Uno 1000 e você está numa ladeira muito íngreme, aí você está subindo na primeira, você vai passar a segunda. Seu motor não aguenta, ele cai a rotação, sai da curva de torque e aí pede a primeira marcha e você é obrigado a voltar para a primeira marcha. A mesma coisa acontece aqui. Quando uma marcha vai entrar, no momento correto, se a gente tivesse na verdade o gráfico de curva de torque, curva de potência do motor, é ver aquela rotação que o motor atinge, onde ela entra, tem o maior torque, em que rotação que seria aí o melhor momento de a marcha entrar. Nessas rotações tem o melhor torque, ok? Então quando a marcha entra, o motor cai a rotação, ok? Quando ela subir de novo, for para o próximo, repetir de novo naquela rotação, o melhor momento de torque do gráfico, aí ele entra a 3ª marcha,
ok? Na verdade seria isso. Agora, se você ajustar essa marcha para que ela entre uma atrás da outra, o que vai acontecer é simplesmente a rotação do motor vai cair. Caindo a rotação do motor, o dispositivo de engrenamento aqui, que é através de uma força centrífuga, ele vai desligar uma marcha, desligar outra e voltar para a sua primeira. Então a gente tem que conhecer disso, porque necessita. A maioria desses motores, até 3 CV, você consegue colocar, entendeu? Mas no caso desse meu aqui, ele tem 6 CV. Esse é um motor até de bom rendimento, né? De alto rendimento, porque eu ainda com 30 cilindrada que ele tem, eu consigo 6 CV. Grande parte de motores com 30 cilindrada estão em torno de 3 a 4 CVs, mais ou menos, de potência. Existem motores com 34 cilindradas, que na verdade são 34 centímetros cúbicos, ou 34 ml, que é o volume deslocado pelo pistão. Então, esses 34 cilindradas, você consegue até motores com 9 HP. Ou seja, o tamanho do motor não cresce muito. Mas o que a gente vê hoje no mercado, quando você sai de 9 CV e vai partir para um motor de 12 CV, ele já vai para casa de 70 cilindrada. Ou seja, você vai acabar necessitando tirar essa barra dianteira, essa parte superior, porque é um motor mais alto. A quantidade são 70 centímetros cúbicos, ou seja, é quase que o dobro, quase não, mais do dobro de um volume de um motor desse, para conseguir 13 CV. Então fica inviável hoje você colocar um motor de 12 CV em um Baja. Até 9 CV você pode colocar aqueles motores que tem 34 centímetros cúbicos, 34 cilindradas, que você consegue com motores com 34 cilindradas com 9 CV. Um ótimo rendimento, ok? Outra coisa mais que eu vou falar é o seguinte: esse sistema daqui dessas engrenagens aqui é fácil, não tem nenhum dispositivo, não tem nada. Entra a primeira engrenagem, que é a menor, a segunda, que é a do meio, e a maior entra por último, tá certo? Essas são as últimas peças que você vai montar. Eu vou agora começar a desmontar ele. Vamos aqui nesse caso, eu vou ter que dar uma pausa, porque eu preciso segurar na parte dos pneus para conseguir folgar esse parafuso. Para conseguir folgar esse parafuso, é só você segurar os dois pneus, para a questão do diferencial, e aí você consegue folgar o parafuso. Para apertá-lo, você utiliza um calço, um mordente qualquer, pode ser um pedaço de pano, você consegue apertá-lo. E para folgar esse daqui, você coloca entre as engrenagens uma coisa macia, e aí você consegue. Tá duro aqui, parece que eu apertei muito, mas pronto. Então aqui nós vamos tirar aqui esses parafusos agora. Eu vou tirar os parafusos, depois retorno. Pronto. Agora, depois de tirado, a gente desparafusa ele. Note que aqui ele tem essa peça que fixa aqui. Então, essa peça, a menor, pega nesse lado da engrenagem, a maior pega no lado da engrenagem motriz, acionada, ok? Note que ele tem uma pequena diferença de tamanho. Okay? Então a gente vai seguir o procedimento como eu falei. A gente coloca-se sobre uma mesa o primeiro item que saiu. Aí agora a gente vai tirar uma peça. Então ela é simétrica, não tem problema de posição de entrada, ok? Tira a primeira, a segunda e a terceira, ok? Então entra a primeira que a gente tirou, que foi essa, a segunda e a terceira, ok? Invertir, ok? Agora aqui a gente faz o mesmo procedimento com a de cá. Retira aqui. Eu vou retirar aqui e fazer uma observação. Essa peça daqui, eu não vou retirar esses parafusos daqui, porque não faz nenhum sentido, simplesmente parafuso. Eu só peço a vocês que tomem cuidado, que esse parafuso original que vem nela,
ele ultrapassa um pouco aqui nessa saída. Se notar, eles todos eles estão quase rente, ok? Porque eles não vêm com a arruela, então ele está quase rente, tá certo? Se eu coloquei essa arruela para afastar ele mais, porque ele estava pressionando esse rolamento aqui na parte do rolamento e fazendo com que ele trabalhasse mais para fora. Então esse parafuso apertava, empurrava o rolamento e ele vinha mais para a extremidade. Ele vindo para a extremidade, ele apoiava-se aqui nessa peça, ok? Então ele se apoiava aqui nessa peça. E essa peça, ela não pode estar rodando junto com essa. Aqui roda livre e aqui fica livre. Tem que ser assim, como você está vendo aí. Se isso travar aqui, não funciona. Você vai danificar aqui, vai fumaçar, vai fundir a peça. Isso aqui tem que estar livre e ter uma pequena folga para que isso rode livre, ok? Então, se você montar isso com o parafuso e ele começar a travar, não der a folga suficiente para ficar livre, então eu recomendo que você tenha duas coisas a fazer. Ou coloca-se uma arruela lisa nessa extremidade e observa para ver se todos os parafusos recolheram, porque se você notar essa pequena pista aqui, tá vendo esse pequeno ressalto aqui? Esse ressalto aqui trabalha nessa área aqui deste rolamento, nessa parte, na pista externa do rolamento. Então, se ele subir um pouquinho, ele vai simplesmente afastar, a peça vai afastar um pouco para fora. Então, a saída seria colocar a arruela. Se não tem uma arruela, coloca o parafuso em torno de bancada qualquer, vai limar, ou se tiver uma retífica, retifica ele até reduzir um pouquinho o tamanho dele. Então, tome muito cuidado com relação a isso. Então, seguindo o procedimento. Pronto. Aqui a gente encontra logo de início dois calços, ok? Dois calços finos. Se você não tiver esses calços, ou perder os calços, você pode operar sem ele. Nessas é melhor com o calço, ok? Para retirar todas as folgas e sua marcha não ficar sacudindo muito. Se você não tiver esse calço, você pode, em casas de material de indústria, você pode comprar aqueles chimes bem fininho, fazer o recorte, fazer o furo e colocar esses calços, tá certo? Pronto. Esse aqui, se você notar, ele tem um nome, tá vendo? Que é da terceira velocidade, ok? Essa peça, ele tem dois furos. Um furo vai atravessar um parafuso Allen, tá certo? Sem cabeça, que vai passar pelo furo desse eixo para travar essa peça nesse eixo. Eu vou desmontar e vou mostrar. O outro parafuso, esse parafuso Allen, veja que ele está no sentido do eixo da peça. Esse parafuso que fica à lateral da peça, ele internamente é um parafuso Allen também sem cabeça. Ele internamente ele tem aqui dentro uma mola, ok? Essa mola pressiona, aqui na verdade você tem os pinos que seguram essa sapata e essa mola pressiona um lado da sapata, fica pressionando. O outro lado da sapata, se você notar, eu vou fazer isso aqui, ela abre, ó. Só que ela abre com um esforço. Cada vez mais eu aperto esse parafuso Allen, esse que é excêntrico, a mola pressiona aqui, vai ficar mais pesado isso aqui abrir, ok? Então, se eu quiser que troque a marcha com uma velocidade maior, rotação maior, eu aperto mais esse parafuso, que é o parafuso excêntrico. Não é o parafuso que fixa no eixo. Não é esse parafuso daqui. Esse está no sentido, na lateral. Então, cada vez mais eu aperto esse parafuso, a mola pressiona ele de um lado, fazendo com que ele fique pesado, ou seja, resistente à abertura. Quando essa peça estiver rodando, o motor funcionando, a força centrífuga que age sobre a peça vai fazer essa peça abrir, ok? Então essa peça vai abrir com uma determinada rotação. Cada vez você faz mais, a rotação aumenta, a força centrífuga aumenta, e aí força a mola, essa peça abre
E aí acontece, quando ela abre, ela vem e topa nesse batente, fazendo agora girar essa engrenagem, ok? Se por um acaso essa rotação cair, essa peça não tem mais força para ficar aberta, porque a força centrífuga foi reduzida, a mola que está aqui venceu a força centrífuga, ela arreia e desacopla a terceira marcha. Aí fica a segunda marcha, ok? Vamos falar agora, vou dar uma pausa, vou retirar essa peça, ok? Que na verdade vou iniciar aqui para mostrar mais ou menos como é que é. Deixa eu pegar a chave correta. Todos esses parafusos, todos deverão ser colocados, né, trava-rosca de boa qualidade. Então note, esse é um parafuso, tá vendo? Ele tem um furo que transpassa o eixo. Quando você tira o parafuso, ele está solto. Ok? Essa peça sai. Ok? Então vamos voltar para aqui. Vamos colocar o parafuso no seu devido local para não perder e não saber depois de onde é que é esse parafuso. Ok? O nome sempre para fora, sempre para o seu lado. Agora a gente vai tirar o rolamento, ok? A gente pode tirar junto, né, para não coisar, pode tirar junto. Então a gente agora tira esse rolamento. Cuidado que aqui também tem uma outra espaçador, né, que acabou caindo, outra junta. Vamos ver se eu consigo com a mão só. Ok, então note aqui também tem uma junta, tá vendo? E na parte interna também tem uma outra junta. Eu vou mostrar com detalhe isso aqui agora. A junta desse lado é uma junta, é um shim normal, né? É uma junta normal em aço, ok? E essa outra junta do lado de cá já é uma junta um pouco diferente, parecendo que tem uma capa de material patente, alguma coisa parecida, ok? Então essa junta seria daqui. A gente vai montar e a gente vai ver a sequência de novo. Aí aqui a gente vê agora o acoplamento da segunda marcha. Note que na segunda marcha, a segunda marcha, ela tem o mesmo dispositivo, porém, ó, ela é bem suave, ó. Se a gente for observar aqui, cadê o foco? Pronto, aqui, ó, facilmente você consegue deslocá-la, ok? Então, o que acontece? O que acontece aqui? Vamos partir agora do início. O motor gira, a embreagem, através do mesmo sistema de força centrífuga, ela abre, as sapatas encostam no sino, transmite agora o movimento para esse eixo transmite o movimento para aquela engrenagem, a menor de todas, e transmite o movimento para essa outra engrenagem. No caso de uma marcha, essa engrenagem estaria solidária a esse eixo diretamente. Ela é fixa aqui no eixo diretamente, no caso daquela de uma marcha. No caso dessas três marchas, tem um pequeno porquê. Aqui dentro tem um rolamento one-way, ou seja, ó, para o lado de cá ele gira livre. Para um lado ele gira livre, para o outro ele não gira. No outro de uma marcha, no caso de uma marcha, aquele original do veículo, do carro, do Baja, ele não tem esse rolamento one-way. Eu vou explicar por que é necessário esse rolamento one-way. Então o que acontece? Então, quando o movimento, a rotação daqui passa para aqui, começa a girar essa engrenagem e o carro começa a se movimentar, que você está vendo lá o pneu, ok? Então o motor gira nesse sentido. Vai girar, na verdade, no sentido contrário, né? E esse gira no outro sentido, que seria nesse sentido aqui. Então, quando você liga inicialmente, o carro está na primeira marcha e vai continuar rodando na primeira marcha. Porém, quando essa rotação aqui nesse eixo começa a aumentar, essa peça aqui abre. Ok? Quando essa peça abre,
acontece o mesmo fenômeno que acontece na terceira marcha, essa peça bate nesse batente aqui. Aí aciona essa segunda engrenagem. Quando essa segunda engrenagem aciona e essa peça está solidária aqui através daquele parafuso que eu já te mostrei, aquele parafuso central, que seria esse parafuso central, está solidário a esse eixo. Então, quando a engrenagem transmite agora o movimento para aqui, para o centro, porque essa parte acoplou na engrenagem da segunda velocidade, aí o que acontece? Transmite aqui para esse eixo vai girar mais do que estava girando de cá. Então, vai atuar o rolamento one-way. Eu vou girar mais do que ele está girando. Então, eu vou seguir à frente, ok? Aí, para isso que serve o rolamento one-way. Porque aí eu entro e não fico preso a essa rotação que está aqui, na primeira marcha. Eu vou rodar mais do que está na primeira. Então, o que acontece? Ele fica para trás e eu vou na frente, através do rolamento one-way, passando uma velocidade maior do que o que está rodando aqui. Quando ele aqui da segunda marcha está acoplada e a gente aumenta essa velocidade, aí a força centrífuga agora atua também naquela outra pecinha igual a essa da terceira marcha, ok? Aí o que acontece? Quando ele atua, ele vai rodar agora mais do que a engrenagem, aquela engrenagem que está lá sobre a mesa, que é a engrenagem que pega aqui da segunda velocidade. Então a terceira engrenagem vai rodar mais do que essa. E o que acontece? Essa peça não levanta aqui esse lado, essa engrenagem agora vai rodar nesse sentido, ou seja, no sentido assim, alisando essa peça ao sentido contrário, assim, e não mais no sentido assim, empurrando para funcionar o motor, porque a minha rotação da outra peça está superior a essa. Então o que acontece? Eu passo à frente, ou seja, faço o que fiz com o rolamento one-way, no mesmo processo, ok? É uma coisa um pouquinho complicada de entender, mas é mais ou menos assim que funciona, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui. Normalmente ele vem ajustado de fábrica, né? Onde você comprou lá a sua terceira marcha, se não foi nova, ou o cara começou a mexer, não conseguiu e acabou parando e acabou vendendo, tem que tomar muito cuidado com esse ajuste aqui, ok? Então seria esse ajuste que seria o recomendado você inicialmente fazer, trava a terceira marcha e tenta fazer com que ele passe a segunda marcha. Cuidado, porque se a terceira marcha passar primeiro do que a segunda, que eu acho quase que impossível, essa terceira marcha passar primeiro que a segunda nunca vai entrar, porque a terceira marcha tem a relação de engrenagem maior. Ou seja, se você olhar, a terceira marcha é essa engrenagem em relação a essa engrenagem em relação a essa. Ou seja, a relação de engrenamento é bem menor. Ou seja, se você dividir o número de dentes desse daqui por esse, vai dar um número menor. Ou seja, quando chegar a 1, por exemplo, se aqui tivesse o mesmo diâmetro ou o mesmo número de dente, e aqui chegasse, a relação fosse 1 para 1, a rotação que dá aqui daria também, na motora, daria da motriz. Seria a rotação igual. Note que quando você já vai para a primeira velocidade, a engrenagem é bem pequena, uma, e a outra bem maior, que seria aquela engrenagem que está lá, que seria essa relação aqui. Então note que a relação aqui é bem, ou seja, a velocidade é menor. Eu preciso dar muito mais volta aqui para dar uma aqui, ok? Então, se a terceira marcha entrar, não tem como a segunda marcha entrar mais, ok? Então você pode regular a terceira marcha está entrando e você não tem como saber, e a segunda marcha você nunca vê quando ela entra. Então eu recomendo sempre que bote a terceira marcha sempre travada, todo apertado, para que ela não entre, só entre lá alto, e você ajuste o mais leve possível, né? Sempre o mais leve possível essa marcha, folgando cada vez mais, para que você consiga ouvir essa marcha entrar. Quando essa marcha entrar, aí você vai ajustando, vê se ela vai antecipando ou vai atrasando. Aí depois dessa segunda marcha entrou no tempo correto, aí você parte para a terceira marcha. Ok? E é muito complicado você ajustar a marcha, porque já no caso eu tenho uma Savage, a Savage na lateral, você tem umas tampinhas plásticas, que você tira as tampinhas plásticas, aí você tem 3 furos, você pega a chave A, encaixa no furo, gira, encaixa no outro, gira, encaixa no outro, gira. Então você regula sem precisar desmontar. Aqui não, aqui é necessário você desmontar. Ou seja, você vai ter que montar, desmontar várias vezes até você conseguir
o que você deseja. Pronto, agora vamos tirar aqui a outra peça que faz o engrenamento da segunda marcha. Tiramos aqui e tiramos aqui junto com esse calço, que é o maior calço que tem, ok? Voltando aqui a nossa engrenagem, aqui agora a gente pode observar, tem um rolamento one-way. Esse rolamento, tá vendo? Ele tem uma travazinha, um pino trava, para que ela não rode na capa. E tem 2 pinos que o nosso colega aí de Aracaju ficou em dúvida, que não sabia para que se via esses 2 pinos. Então eu vou tirar, sei que a posição dos pinos está nesse sentido, porque se eu tirar assim ele vai cair no chão. Então já dá para se ver daqui o pino aonde se encontra. Então eu vou tirar ele lentamente. Ok, então aqui agora a gente está vendo o rolamento one-way com esses 2 chanfros internos no rolamento, que é onde trabalha esses 2 pinos que estão aqui assentados sobre o eixo, ok? Então, se você pode observar aqui, que aqui tem os 2 pinos que travam no rolamento, ok? Aqui atrás tem mais, deixa eu acabar de montar, só um minuto. Então vamos tirar o pino, um pino, dois pinos, um calço e uma distanciadora, uma arruela distanciadora, ok? Então seria a arruela distanciadora, calço e o pino. Então, como eu falei a você, então essa é a sequência. Então a gente desmontou de lá para cá, a gente agora vai montar nesse sentido. Então é bom que você observe. A gente vai colocar o distanciador, a arruela, colocar os 2 pinos que fiquem na posição horizontal, porque se botar na vertical eles vão cair. Centraliza os pinos. Entramos agora com a primeira engrenagem da primeira velocidade, que está montado o rolamento one-way. Entramos com o espaçador, com aquele acoplador da segunda velocidade, outro arruela espaçadora, calço, como se queira chamar. Aqui nós entramos agora com a segunda velocidade, um calço, o rolamento, de novo o acoplamento agora da terceira velocidade, as 2 arruelas, o calço, né, os 2 calços, aqui da terceira velocidade e a trava. E aqui seria essa sequência do segundo eixo. A sequência aqui que seria essa sequência do segundo eixo, que é uma coisa mais fácil. Então vamos voltar agora e começar a fazer a montagem. Então vamos levar as 3 peças. Colocamos o calço, a arruela, ok? O eixo na posição correta, para que você ponha. Olha, note que o eixo tem vários furos. Você vai usar os 2 primeiros furos, ok? Então aí você tenta centralizar o máximo possível. Se tiver ruim de centralizar, pode passar uma graxinha, algo parecido. Aí agora você vem com a engrenagem, olha a posição do corte do rolamento, desses chanfros internos que tem aqui no rolamento, entra com ela. Agora, uma outra coisa é a posição, viu? Para você não inverter e não entrar com ele assim, ok? O rolamento é assim nesse sentido. Então vamos só um minuto.
Ah, pessoal, uma coisa também que eu esqueci de abordar foi com relação a esse rolamento Honeyway. No caso, você tem que estar atento para saber de que lado monta, se desse ou desse. Se você montar do lado errado, o seu motor não vai partir, ele só vai ficar rodando as engrenagens e, na verdade, não vai ter força dentro da caixa de engrenagem, ele não vai transmitir. Então, como é que é feito isso? Você segura a parte central do rolamento, ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Você segura a parte central do rolamento e tenta girar ele no sentido horário, olhando para você. Você vê que ele não gira. Então, a posição é essa de você colocar dentro da engrenagem. Segura nesse sentido e tenta girar. Não consegue girar, ok? Note que ao contrário, olha, você consegue. Ao contrário, você consegue. Assim você não consegue. Então, nessa mesma posição que você não consegue, tentando girar no sentido horário, você coloca ele dentro da caixa de rolamento. Ok? Então, não esqueça disso, porque senão não funciona. E aí você agora posiciona ao local onde está a furação. Coincidiu aqui a furação. Aí você vem com o pino trava. E aí coloca-se o pino trava, ok? E aí agora você, com muito cuidado, já centralizado os pinos, como estão aqui, você aqui agora centraliza também. E vamos com todo cuidado tentar. Ok, fácil, ok? Note aqui que ele encostou. Note agora que se você girar no sentido, ó, você está girando o eixo, ó. Então, rodando no sentido horário, o eixo gira. Sentido anti-horário, ele fica louco. Sentido horário, gira. Então, se isso não ocorrer, é porque você tem problema, inversão no seu rolamento Honeyway, ok? Agora, continuando, a gente vai partir agora para a próxima arruela distanciadora, seguindo aquela arruela distanciadora não calço, né? Agora vamos para esse, tá vendo? Não é nesse sentido, é nesse sentido onde está o nome, para fora. Ou seja, a outra saída que a gente pode, caso você não tenha mais nome, vamos colocar ele aqui. Eu vou mostrar como você como só é difícil, viu, cara? Pronto. Como você descobrir qual é o lado. Então, deixa eu dar só uma apertada aqui nele.